Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br e faça perguntas pelos telefones aos nossos convidados, 3289-3580 e 5052-5555. O nosso tema hoje aqui na mesa do programa Gente que Fala é a reforma tributária. E para essa conversa eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas redes sociais, o advogado Dr. Hamilton Dias de Souza, conselheiro do IASP, é o Instituto dos Advogados de São Paulo, também da ABDT, a Academia Brasileira de Direito Tributário, e da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele é ex-presidente e atual membro da Academia Internacional de Direito e Economia. Doutor Hamilton, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Também conosco, agora aqui à minha direita, o advogado Dr. Roque Antônio Carrasa, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Roque. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fechando a mesa aqui conosco, também à minha direita, o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Ele integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas e é ex-procurador-chefe da Consultoria Jurídica do município de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Kiyoshi. Muito obrigado, Mauro. Vamos abrir, então, a nossa conversa aqui sobre reforma tributária. Doutor Hamilton, a gente está agora, neste momento, com o Congresso Nacional voltando do recesso. O que temos aí pela frente é a votação do segundo turno da reforma da Previdência, mas na esteira disso vem a reforma tributária. A gente observa também que, ao longo do processo aí da reforma da Previdência, que agora vai para a votação em segundo turno, houve muito vai para lá, vai para cá em relação ao texto por conta dos direitos que muitas categorias achavam que estavam sendo feridos, aquela coisa tudo, para se chegar a um denominador comum. A reforma tributária, ela também chega a este ponto, ela atinge direitos de uns e de outros, também vai haver este debate? A reforma tributária mexe com toda a economia do Brasil e mexe com todos. Eu gostaria de fazer uma primeira observação, no sentido de que o que se propõe na Câmara dos Deputados é uma PEC de número 45, mas a proposta é apenas de uma reforma tributária parcial, que tem a ver com tributo sobre consumo. Não é uma proposta de reforma tributária integral que mexa com imposto de renda, com contribuições, com imposto sobre patrimônio e outros. Portanto, essa é uma primeira observação. Creio eu que esta reforma, esta PEC 45, está tramitando muito depressa, e ela está tramitando sem a participação e sem debates públicos, até porque ela envolve alguns aspectos pouco ditos. A carga tributária brasileira hoje oscila em por volta de 35%. É exageradamente alta para um país como o nosso. A premissa fundamental da reforma é que ela não mexe com a carga tributária. Mas eu diria que essa premissa é falsa. Eu me explico. Os tributos sobre o consumo, IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, seriam todos ajuntados num único tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso na PEC 45 de 19, que é esta que é capitaneada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, de autoria, a reforma, né, entre aspas, né? O senhor considera que não é exatamente uma reforma, elaborada pelo Bernardo Api, que é o ex-secretário de Política Econômica. Exatamente. Sim. Eu diria,
E o aumento de carga tributária é porque toda a carga tributária de PIS, COFINS e IPI seriam colocados numa determinada alíquota da União, os estados a mesma coisa e os municípios a mesma coisa. Haveria a soma das cargas tributárias das 3 ordens de governo, União, estados e municípios. Apenas uma simplificação. Até aí, não haveria nem aumento, e é o que se diz, nem diminuição de carga tributária. Só que, no projeto, existe também um imposto seletivo que incidiria sobre externalidades negativas. Eu não quero complicar aqui falando de externalidades negativas, mas além de cigarros, bebidas, isso poderia alcançar automóveis e uma série de outros bens. Toda essa carga tributária viria além da que existe, aumentando carga tributária. Então, a minha primeira observação é que não é verdade que isto não implique aumento de carga tributária. Aumenta. Número 1. Número 2. É interessante que determinados setores terão um aumento ponderável de carga tributária. Eu me refiro, sobretudo, ao setor de serviços. No setor de serviços, sobretudo o serviço prestado ao consumidor final, ele poderá ter aumento de carga tributária até de mais de 600%. O que se diz, o Bernardo Api, o que ele diz é que, na verdade, isto não é uma afirmação completamente verdadeira, porque os serviços prestados no meio de um ciclo, prestados a uma empresa, por exemplo, eles dariam direito a crédito. Haveria desoneração desse imposto cobrado no meio da cadeia. E seria aproveitado depois da cadeia. Entretanto, eu me refiro aqui aos serviços prestados ao consumidor final, a escolas, hospitais, médicos, advogados, prestadores de serviços em geral, onde, aí sim, nós sairíamos de uma carga tributária, considerando o ISS, de máximo de 5% para por volta de 25%. Doutor Roque, o senhor considera que nós temos no Brasil um arcabouço jurídico bom, um sistema tributário bom, porém mal aplicado? Sem dúvida. Bom, antes de tudo, eu endosso as palavras do jurista e advogado Hamilton Dias de Souza, mas entrando por uma outra linha, né, linha de pensamento, eu, em rigor, sou contrário a uma reforma constitucional tributária. Concordo que a nossa tributação vai mal, mas vai mal, a meu ver, não por culpa da Constituição. O nosso sistema constitucional tributário é intrinsecamente bom. Ele não funciona por culpa dos aplicadores da Constituição. Serei mais explícito. A tributação no Brasil vai mal por culpa do Poder Legislativo, que não edita as leis que tornariam o sistema tributário mais justo, mais equânime. Por culpa do Poder Executivo, que abusa da faculdade regulamentar, edita decretos, portarias, ordens de serviço, até atos declaratórios, né, que inovam inauguralmente a ordem jurídica, o que só a lei pode fazer. E por culpa, por que não, pedindo todas as vênias, de alguns setores do Poder Judiciário, que estão trocando a toga pela pasta da Fazenda, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias em jogo. No entanto, eu sou o primeiro a reconhecer que no Brasil padecemos daquilo que alguns chamam de encantamento retórico. As pessoas tendem a se empolgar com palavras, com expressões mágicas. E uma dessas expressões mágicas é justamente reforma constitucional tributária. Se ela for inevitável, ela tem que ser feita, mas com critério, com método, né? Tornando a tributação mais justa e não sobreonerando o consumidor final, como há pouco referido pelo colega doutor Hamilton, atentando também para o imposto de renda, né? Que hoje é regressivo, né? As classes economicamente mais abonadas, proporcionalmente, pagam menos imposto de renda do que a classe média, né? Do que até o trabalhador. Enfim, eu teria sugestões a fazer para uma reforma constitucional tributária justa e global, não apenas parcial. Essa reforma, eu ouso dizer, se vingar, espero que não, ela favorecerá as grandes indústrias que estão submetidas à tributação do imposto sobre a renda pelo lucro real e o sistema financeiro.
mas desfavorecerá a agricultura, desfavorecerá os profissionais liberais, os prestadores de serviços, inclusive os mais humildes. Aqui no município de São Paulo, os alfaiates, por exemplo, são isentos de ISS. A vingar a reforma, tal como proposta, eles terão que pagar um IBS, né, de 25%, né, o que é um verdadeiro descalabro. Mas, enfim, há muitas coisas ainda a serem ditas, né, e eu também estou ansioso para ouvir o professor Kiyoshi Arada. Professor Kiyoshi Arada, qual é o risco de uma reforma tributária, seja essa capitaneada pelo deputado Baleia Rossi ou as outras propostas que estão apresentadas lá no Congresso Nacional, qual é o risco de nós substituirmos problemas ou defeitos do atual sistema por outros defeitos e problemas de um sistema novo que viria? Pois não. Em primeiro lugar, gostaria de endossar em gênero, número e grau o que o professor Roque Carrasa acabou de dizer. Eu sempre digo que a verdadeira segurança jurídica na área do direito tributário repousa sobre duas coisas. Em primeiro lugar, requer elaboração de normas jurídicas estáveis pelo Congresso Nacional, o que afasta o uso da medida provisória no âmbito tributário. Em segundo lugar, requer a existência de órgãos vocacionados para a aplicação imediata das normas tributárias, tal como o legislador criou-as, e não como cada um dos julgadores entende que deva ser a norma. Não é? Isso é que está criando a complicação. Complicação não está, portanto, no sistema tributário nacional estruturado pelo legislador constituinte, aliás, muito bem estruturado. Não é? Existe um verdadeiro microsistema constitucional dentro do sistema tributário nacional, reproduzindo N princípios constitucionais em defesa da liberdade, em defesa da harmonia dos poderes, em defesa da autonomia dos entes regionais, periféricos, e etc. Agora, e também deve conter o poder normativo dos órgãos administrativos. Isso não está acontecendo. Se não for para fazer isso, essa autodenominada reforma tributária não se justifica, porque ao invés de simplificar, ele está criando N problemas de difícil solução num momento difícil da economia brasileira e no momento em que há uma dissintonia ou quase uma crise institucional entre os poderes. Esse não é o momento adequado para perturbar o produtor de riqueza, o setor empresarial, com novos problemas que certamente, com a aprovação dessa reforma, implantação do IBS, que ninguém sabe o que é, como é que vai ser fiscalizado, como é que vai ser arrecadado, diz lá a PEC, que será uma arrecadação centralizada no comitê gestor. Agora, ninguém explica como é que vai fazer isso. O poder de arrecadar pressupõe o quê? O poder de fiscalizar. E o poder de fiscalizar... Essa explicação não surgirá ainda. Os debates estão apenas no início. Sim, nós temos Marcos, ainda essa fase final Marcos, de reforma da Previdência. Jogaram tudo isso para a lei complementar. Como se o legislador complementar tivesse uma bola de cristal para reservar o pepino que eles estão aprontando, entendeu? Tem que dar pelo menos um indicador, uma pista de como regulamentar esse comitê gestor. Se eles não sabem, o legislador complementar também não vai saber como é que ele vai escolher representante de 27 estados e de 5.600 municípios. Como é que vai fazer? Vai reunir num estado Pacaembu os prefeitos e governadores e fazer uma Assembleia Geral? Ninguém sabe. Não, e se me permite, há aí uma questão que está passando despercebida pela maioria das pessoas. Pretende-se unificar o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS e o ISS num único tributo, o Imposto sobre Bens e Serviços. Só que, paradoxalmente, durante 10 anos, continuarão também a ser lançados e cobrados o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS e o ISS, o que vai, claro, sobreonerar
os contribuintes. Isso me remete a uma frase do presidente Jânio Quadros: o último fio de palha quebra o costado do elefante. Foi bem lembrado pelo professor Hamilton que a nossa carga tributária é de 35% do PIB, o que já é uma enormidade, né? Pois a carga tributária vai aumentar. Ainda, nos 2 primeiros anos, o sistema funcionará na base da tentativa e erro, o que, por definição, cria insegurança jurídica. E os estados seriam ressarcidos dos eventuais prejuízos, os estados e os municípios, ao longo de 50 anos. A história mostra que isso é inviável. A emenda constitucional número 42 de 2003 estabeleceu que os estados seriam ressarcidos dos prejuízos que tiveram com a eliminação da competência para tributar as exportações de mercadorias por meio de ICMS. Estão a ver navios até hoje, são passados 15 anos. E o professor Kiyoshi, né, lembrou um dado importante: esse imposto, o IBS, seria criado pela União por meio de lei complementar federal, fiscalizado, arrecadado e distribuído pela União aos estados e municípios. Ora, é sabido e consabido que quando a União reparte, sob pretextos vários, ela retarda o repasse, ela inviabiliza o repasse. Isso, na prática, transformará, a meu ver, os estados e municípios em verdadeiras satrapias, a exemplo das satrapias da antiga Pérsia. Ou, se quisermos ser mais atuais, na prática isso transformará os estados e municípios em verdadeiras autarquias federais. Olha, a carga de impostos, que já vinha insustentável, bateu recorde de 35,7% do produto interno bruto, mesmo com a economia fraca, e segue subindo. O peso da carga bateu recorde em 2018, quando cada brasileiro recolheu em torno de R$ 11.500 e trabalhou 128 dias para pagar tributos, mais de 4 meses. Uma aberração que inibe o crescimento, estimula a informalidade e provoca revolta contra um Estado que oferece quase nada ou muito pouco em troca. Vários analistas consideram que essa será a mais difícil das batalhas, até porque não se tem ainda qualquer consenso sobre o modelo a seguir. Nesse sentido, doutor Hamilton, de que não há consenso sobre o modelo a seguir, e o doutor Roque, que destacou que na avaliação dele o nosso sistema é bom, porém é a aplicação que não é adequada, o senhor acha que seria o caso de destruir tudo que nós temos, e um sistema que tem 31 anos, que vem sendo aprimorado pela jurisprudência, pela doutrina, e começar do zero? Eu penso que não. Eu acho que tudo que é bom do sistema deve permanecer. Nós temos aqui, isso já foi dito pelos meus colegas, há um problema seríssimo de segurança jurídica. Os conceitos de direito tributário, eles demoram muito a ser sedimentados. E muitas vezes, o que o legislador pensou, isso acaba sendo desfigurado pelo tempo. Não só pela doutrina, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes, 20 anos depois, vem o Supremo, decide alguma coisa de uma forma que ninguém pensou que ele pudesse decidir. E, portanto, não havia previsão dos agentes econômicos para que as pessoas se comportassem de uma forma ou de outra. Então, eu vou com muita calma. Eu não fico entre aqueles que entendem que deva existir uma reforma tributária disruptiva, mas também não penso que não deva haver uma reforma tributária. Eu diria que o sistema nosso, muito bem concebido, como disse o professor Roque, ele foi pouco a pouco sendo desnaturado, por uma série de fatores, por interesses arrecadatórios, pela jurisprudência dos tribunais. A carga tributária, eu diria, ela aumentou exponencialmente. Uma vez eu fiz um cálculo na Fiesp, o Kiyoshi participou comigo de uma comissão, éramos 3, você, eu e tinha também o Honda, né? O Honda, da Fiesp, e nós vimos que a carga tributária de 22,5%, mais ou menos, ela foi a 35%, e o grande problema dessa carga tributária aumentada foram as contribuições. Talvez o ouvinte não tenha familiaridade com o que são as contribuições, mas nós temos
falamos em contribuição ao PIS, contribuições ao COFINS, contribuição ao salário de educação, contribuição em royalties, nós temos contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós temos uma série de contribuições. Que não são impostos, é uma outra... Que diz a União que eles não são impostos. Como não seriam impostos e seriam contribuições, a União não reparte o produto da arrecadação dessas contribuições com ninguém. O sistema federativo, ele acabou sendo desvirtuado, em parte, por conta dessas contribuições. Então, se perguntar a mim, há alguma coisa a ser feita no plano constitucional relevante? Eu diria sim. A repartição dessas contribuições. Eu diria assim, regular essas contribuições, de forma a não permitir que a União as institua indiscriminadamente, lesando estados e municípios. Aliás, quero voltar ao tema... Essa ideia aparece em alguma dessas propostas que estão colocadas Não, no Congresso? Não. Curiosamente não. Aliás, eu vou apontar vários aqui, se eu tiver tempo, eu vou apontar várias questões, aliás, começo já, apontar várias questões fundamentais. Se disse há pouco, não sei qual de vocês dois, a respeito de medida provisória. Eu tenho uma opinião há muito tempo, desde o início da Constituição de 88, do que são medidas provisórias. Medidas provisórias servem, e vou tentar ser claro, quando houver um fato relevante, um caso relevante, não é algo que pertence a uma decisão do presidente da República. Eu diria, há um cataclismo, há uma invasão de produtos estrangeiros, e isto exige uma providência normativa, uma providência legal urgente. Nesses casos, cabe medida provisória. Eu fiz uma análise, e não encontrei, da Constituição de 88 até hoje, nenhuma única medida provisória em matéria tributária que decorresse de um fato relevante, externo ao mundo das decisões. Nenhuma. Portanto, a Constituição não está sendo observada. Eu chegaria a uma conclusão: não há necessidade de medida provisória em matéria tributária. Portanto, sim, a Constituição tem que ser alterada no sentido de impedir que medidas provisórias sejam veículos para a instituição de tributos. Terceiro lugar, nós temos no Brasil uma questão relevante também, que diz respeito a taxas de polícia, taxas de fiscalização. Há determinadas taxas que elas são cobradas e o produto da arrecadação da taxa, ele não vai para a finalidade pública. Ele é contingenciado e serve para a Receita da União. Determinadas taxas, como o Fistel, por exemplo, FUST, Fistel, entre contribuições e taxas, eu tenho que algumas não chegam a 1%, ou seja, entre aquilo que é arrecadado e aquilo que vai para a finalidade própria da taxa, nós temos que a União fica com mais de 99%. Isso é uma coisa que desvirtua completamente a ideia de sistema tributário, que tem uma repartição clara entre impostos, taxas e contribuições. Há uma série de outras matérias que devam estar previstas numa alteração constitucional. Eu vou aqui ao que dizem que é o pior tributo do sistema. O que se fala é que o pior tributo do sistema, o Bernard Api afirma que o ICMS é provavelmente o pior tributo do mundo. E diz ele que há uma multiplicidade de alíquotas e que ele tem que ser mudado. Eu diria, e por que não alterar o sistema para voltar a ser como era antes, como era na Constituição de 67, para que nós tivéssemos uma alíquota única de ICM? E funcionou muito bem. Se o problema é a multiplicidade de alíquotas, que se diminuam essas alíquotas. Eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes. Fala-se que um bom IBS, esta é a dicção e a fórmula que os que são favoráveis ao projeto API dizem, uma boa reforma tributária ou um bom IBS. Que um bom IBS teria alíquota única. Não é verdade. Vejam, nós temos que, na Suécia, a alíquota é de 25%. Entretanto, livros, jornais, direitos autorais, serviços culturais, transportes de passageiros, 6%. Hotelaria, serviços de reparos, 12%. E o importante,
Serviços médicos e outros, inclusive indústria farmacêutica, isenção. A mesma coisa ocorre na França, com a alíquota padrão de 20%, há alíquotas reduzidas, há isenção para a educação e para a saúde, e a mesma coisa ocorre na Alemanha. Portanto, falar-se de uma alíquota única, sem nenhuma isenção, sobretudo, me refiro aqui à educação e saúde, o que me parece um absurdo. Isso vai de encontro, isso não vai de encontro, não, isso vai contra o que existe na literatura mundial. Então, eu teria várias observações. Eu acho que o sistema não deve ser disruptivo, deve aproveitar aquilo que funciona bem, mas o sistema merece alterações. A reforma tributária já tem ao menos 5 versões. Cada proposta busca contemplar os interesses de vários grupos que podem ser afetados pela medida. O setor de serviços defende tributação sobre movimentação financeira, a indústria é favorável a um imposto simplificado sobre a produção, e estados e municípios temem perder mecanismos de incentivo. Em paralelo, o governo tenta aliar interesses para apresentar uma proposta única. Doutor Roque, eu quero pegar esse ponto aqui. O setor de serviços defende a tributação sobre movimentação financeira. Qual é o risco que corremos de uma nova CPMF, no sentido de que isso tributaria a todos, em qualquer tipo de transação, e não é um imposto sobre o consumo? Costuma-se dizer que todo grande problema tem uma solução fácil, porém errada. Eu acho que essa fala se aplica à questão que você, Mauro, acaba de levantar. Um imposto único pode até embevecer o leigo, mas não resiste a uma análise jurídica, a uma análise mais serena. O imposto único é, por definição, injusto, porque incidirá apenas sobre uma manifestação objetiva de riqueza, digamos, sobre transações ou sobre rendimentos. Outras manifestações objetivas de riqueza ficarão fora da tributação. Mas o imposto único, ele onera de maneira igual, porém justa, tanto o multimilionário quanto o assalariado mínimo, não é? O que se choca com o chamado princípio da capacidade contributiva, que deve orientar a tributação por meio de impostos. Há um dispositivo na Constituição que estabelece que os impostos terão caráter pessoal e navegarão ao sabor, não é, da capacidade econômica de cada contribuinte. É o artigo 145, parágrafo 1º. Agora, retomando uma ideia, né, que há pouco foi levantada, as propostas são conflitantes e tinha razão Anton Chekhov, um grande romancista russo do século XIX, quando dizia: sempre que para uma mesma moléstia são prescritos vários tratamentos, é sinal que a moléstia não tem cura. Bom, sobre a carga tributária excessiva, vale lembrar a chamada curva de Laffer, né? Eu explico um pouco melhor, né, especialmente aos ouvintes que não são versados em economia, em direito, que não é desdouro nenhum, né? Eu também não sou versado em artes plásticas, né? Arthur Laffer é prêmio Nobel de Economia, é professor emérito da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele demonstrou, por meio de cálculos matemáticos sofisticados, que à medida em que a carga tributária aumenta, num primeiro instante, a arrecadação fiscal também aumenta. Mas depois, paradoxalmente, a arrecadação vai diminuindo e chega, às vezes, a patamares mínimos. Por quê? Laffer demonstra do alto de sua autoridade, de grande economista que é, porque as pessoas deixam de produzir, porque as pessoas caem na informalidade, porque as pessoas passam a sonegar. Então, a carga tributária tem que ser ajustada à realidade. Né? Traduzindo essa ideia numa linguagem mais popular, existe aqui no centro de São Paulo um painel, está na Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, né, autodenominado impostômetro, que mede em tempo real a arrecadação dos tributos no país. E alguém teve a pachorra, né, de verificar
que o trabalhador brasileiro paga impostos com tudo o que arrecada até o dia 13 de maio de cada ano. É uma data até emblemática, né? Porque em 13 de maio se comemora a Lei Áurea, né? A libertação oficial dos escravos. Os brasileiros continuam escravos do sistema tributário. Até o dia 13 de maio, tudo que ganham, né? É uma média, evidentemente, vai para o fisco federal, para o fisco estadual, para o fisco municipal. São mais de 4 meses. São mais de 4 meses. É algo absurdo, né? Dizem que o Brasil, né, perde apenas para 2 ou 3 países no mundo em termos de carga tributária. Uma vez até numa palestra eu afirmei que a carga tributária do Brasil é a maior do mundo. Né? E alguém me corrigiu e eu estava errado, né, dou uma palmatória, né? Porque parece que a Suécia tem uma carga tributária maior. Mas não vamos comparar o incomparável. A questão é o retorno, né, só doutor? ver exatamente o retorno que o contribuinte sueco tem e que o contribuinte brasileiro, eu ousaria dizer, pode pagar, deixa de ter. Né? Pode pagar essa carga tributária e não precisa pagar. Na Suécia, né, uma vez um né? empresário, meu cliente, né, me contou, não existem nem hospitais privados, nem escolas privadas. Só há hospitais públicos e escolas públicas. E tal sorte que se o rei da Suécia adoece, ele vai para um hospital público, é bem tratado, e se a sua doença for curável, ele volta a reinar. No Brasil, não é, nem sempre o despossuído, né, quando cai no sistema único de saúde, recupera, né, a própria saúde. Só para dar um exemplo trivial. Então, o problema, né, está na carga tributária excessiva e está na ausência de retorno efetivo, o que explica a necessidade de entrar num plano de saúde, a necessidade de pagar uma aposentadoria suplementar, a necessidade, por que não, de blindar veículos, né, para evitar assaltos. Tudo isso merece ser, a meu ver, repensado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que a aprovação da reforma tributária será muito mais difícil do que a previdenciária e cobrou o patriotismo dos empresários. Abre aspas para o deputado Rodrigo Maia. Os empresários foram muito patriotas na Previdência, mas eles não são atingidos pela Previdência. Quero ver se o mesmo patriotismo acontece na reforma tributária. Não adianta ser patriota no tema do outro, fecha aspas aqui para o deputado Rodrigo Maia. Doutor Quioche, o que o senhor entende dessa declaração do deputado Rodrigo Maia? Eu volto naquela pergunta inicial do programa. Quando ele fala que vai ser mais difícil a reforma tributária do que a previdenciária, é porque vai ferir mais direitos, mais interesses dos envolvidos aí? Em primeiro lugar, Mauro, o patriotismo tem que começar pelos formuladores dessa proposta malucada, que não estou vendo patriotismo nisso. Estou vendo preocupação de marcar passagem na história, apresentando uma proposta uma mais doida que a outra, inexequível. Não é? É evidente que a sociedade não vai concordar com mais carga tributária e triplicar o que é pior, a carga burocrática. Aquilo que você acabou de falar, que o brasileiro consome 2.000 horas por ano, é mais por conta da carga burocrática. Não é? São, como o Roque falou, são instruções normativas, pareceres, atos declaratórios interpretativos, memorandos, etc., por aí afora, que deixa o empresariado brasileiro de cabelo em pé. Não bastasse a produção de normas legais via medida provisória, que tem que cessar. Então, botar de sopetão uma proposta dessa, sem explicar, tintim por tintim, como é que vai funcionar na prática, como é que vai operar o comitê gestor, como é que vai se fazer a arrecadação. Cada fisco estadual, municipal, federal fiscalizar e arrecadar a sua parte? Como isso é possível? Se a parte só vai se concretizar depois de arrecadado e depois de partilhado. Então, são 3 fiscos fiscalizando um mesmo fato, com o risco de haver, por exemplo, uma autuação em duplicata,
o que é pior, com fundamentos diversos para o mesmo fato? Ou é o comitê gestor reunido, representado por 3 representantes do Fisco Federal, Estadual e Municipal, é que vai se deslocar por todo o território nacional para fazer o lançamento? Como é que eles vão agir? Vai criar uma nova secretaria da Receita, uma Secretaria Nacional de Tributação? É isso? Então, não adianta colocar na PEC lá. O processo administrativo tributário será regulamentado por lei complementar. Tem que dar mais ou menos um norte de como fazer isso daí. Não é jogar para o futuro um problema dessa natureza. Tá? Então, falta transparência, falta, eu diria, até uma certa seriedade para colocar o sistema tributário nacional de cabeça para baixo, um sistema que está vigorando há 31 anos e cujos conceitos embutidos dentro desse sistema foram esclarecidos a duras penas pela doutrina e pela jurisprudência. Tudo isso está sendo colocado por terra. Existe, evidentemente, uma necessidade de uma reforma, mas não tão radical como essa. Poderia fazer, no nível constitucional, uma reforma pontual, proibindo medida provisória, proibindo a tributação por dentro, que é intransparente, que é nebuloso. O que é tributação por dentro, doutor? É que o tributo incide sobre si próprio. É o IPI, é o ICMS, é o COFINS, é o PIS. Incide sobre si próprio. Isso está tomando... Um exemplo prático. Por exemplo, ICMS. o ICMS de 18% alíquota legal. Se você calcular por dentro, dá 21,95%. O que acontece na conta de luz? A conta de luz vem ainda a uns penduricários para você pagar conta de desenvolvimento energético dos estados, a conta do operador nacional, a conta de distribuição de energia. Isso vem tudo embutido dentro da tarifa, que você não tem como se defender. Entendeu? Então, uma conta de luz, que é 25% de alíquota, vai gerar 33,33% na realidade. Então, isso que tem que acabar. Essa discussão, Roque, que você que defendeu a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo COFINS, entendeu? Está tomando conta de praticamente 60% do tempo do Supremo Tribunal Federal. Doutor Hamilton, quantas leis tributárias nós temos no Brasil? Eu diria que isso é impossível de responder. Na verdade, nós temos 5.570 municípios, cada município tem várias leis sobre os tributos de sua competência. Eu apenas pararia nisso. Nós temos milhares de leis, milhares de regulamentos, milhares de instruções normativas, e o contribuinte supostamente teria de saber tudo isso. Eu imagino que esse número não seja possível de saber, talvez por estimativa, né? Quando a gente não conhece um determinado problema e a gente precisa encontrar o remédio para esse problema, fica difícil encontrar o remédio se a gente não tem exatamente, a gente não conhece exatamente qual é a doença. Como é que a gente pode conhecer a saída para o sistema tributário brasileiro sem saber exatamente quantas leis nós temos? Diminuindo a complexidade. A complexidade do sistema tributário fica muito ligado às chamadas obrigações acessórias, que nós já conversamos. O contribuinte, além de pagar tributos, ele gasta infindáveis horas para cumprir essas mesmas obrigações. Se nós tivéssemos, por exemplo, como parece ser a proposta do governo, uma fusão de IPI, PIS e COFINS do Plano Federal. Se nós tivéssemos um ICMS, ainda que com base ampliada, e tivéssemos o ISS. Se nós tivéssemos um sistema tributário mais enxuto, nós diminuiríamos a complexidade do sistema. Agora, eu creio que, ao falarmos sobre isso, isso depende muito da burocracia, depende muito dos agentes políticos. Pois não. Sim. Não, pode seguir. Agora, eu penso que o grande problema que nós não abordamos ainda é que a proposta da PEC 45, ela retira a autonomia de estados e municípios, ela centraliza
a tributação na União. Esse problema é gravíssimo. Eu fico imaginando como é que o Poder Central vai ter condição de resolver um problema em municípios distantes, entender a problemática desses municípios. Essa concentração de autonomia no Poder Central, na União, isso, a meu ver, provocará um problema federativo gravíssimo, problema federativo esse, e eu pergunto, no estado de São Paulo, há pouco tempo, nós tivemos a questão da Ford. A Ford queria encerrar suas atividades. E o governador reduziu a alíquota a 12%, e reduziu a alíquota a 12%, e a Ford ficou no Brasil. Se nós não tivermos mais autonomia dos estados e municípios, como fazer? E aí eu perguntaria, e nas regiões Norte, Nordeste e outras tantas, onde há incentivos fiscais? Como ficaríamos com esses incentivos fiscais? E eu termino. E como ficaria os bens essenciais com alíquotas únicas? Nós teremos um tributo extremamente regressivo, no sentido de que cesta básica seria tributada a 25%, quando hoje é isenta. Eu creio que os problemas são de toda a ordem do sistema. Doutor Roque, eu vou lhe fazer uma pergunta ainda aqui também para o doutor Kiyoshi, mas bem objetivamente as respostas dos senhores, porque a gente já tem aqui perguntas do nosso público, senão a gente não vai conseguir responder, tá? Claro. Algumas propostas concretas para o sistema, para essa reforma que se avizinha, doutor Roque. Vamos lá, Mauro. Bem a objetivamente. meu ver, a reforma deveria se preocupar em reduzir as alíquotas dos tributos atuais, especialmente sobre o chamado consumo, e também das multas, né? Atualmente as multas começam com 25%, são as multas de ofício, há uma multa isolada de 50% e uma multa qualificada de 150%, mais um agravamento de 50% dos valores anteriores, o que leva ao confisco. Também, a meu ver, deveriam acabar os parcelamentos especiais, tipo refis, porque estimulam a sonegação a empresários que se furtam de recolher o tributo, porque sabem que mais dia, menos dia, virá um parcelamento que lhe permitirá levar vantagens com a aplicação da quantia que deixou de ser recolhida a tempo e a hora a título de tributo. Também, se não for possível eliminar o PIS e a COFINS, pelo menos que se repense o assunto. O PIS e o COFINS incidem sobre faturamento, e faturamento não é lucro. Então, que passassem a incidir sobre o lucro. Que se endosse, essa é uma novidade mundial, já se fala tanto em novidades, o chamado programa Women Tax. O que é isso? É um programa que está sendo capitaneado pelas advogadas e professoras Raquel Preto e Tatiane Piscitelli, que visa levar em conta a ideia de que a tributação de produtos que são tipicamente femininos tem que ser diminuída, a carga tem que ser diminuída. Então, por exemplo, bombas para retirada de leite materno sofrem uma incidência de IPI absurda. As tabelas do IPI deveriam levar em consideração o gênero, ainda mais porque as estatísticas demonstram que as mulheres, em tese, ganham 63% menos do que os homens. Ainda, se me permite, acabar com a substituição tributária para frente. A substituição tributária para frente permite que se cobre do industrial, digamos, o seu imposto, o imposto do ICMS, isso, lá e no início também os impostos que serão devidos até que a mercadoria ou o produto chegue ao consumidor final. Isso fazia sentido quando a cibernética não estava tão evoluída e não se sabia exatamente como controlar essa tributação. Agora tem hoje tecnologia. Está tudo computadorizado, então por que manter a substituição tributária? Sim. Quanto às medidas provisórias, tem razão o professor Hamilton e também o professor Kiyoshi. A medida provisória é
por sua própria natureza precária. Ora, a precariedade da medida provisória não se compadece com a segurança e com a certeza que devem presidir a tributação. Eu teria outras propostas a fazer, mas eu vejo que Deus Cronos, né, o Deus do tempo, está nos obrigando a abreviar as nossas falas. E os nossos ouvintes também, eles ficam bravos quando não faço as perguntas aqui para os nossos convidados, e com total razão. Doutor Quioshi, aqui, para falar dessa complexidade do sistema tributário, bem objetivamente, em que medida isso parece proposital para tornar tudo nebuloso mesmo? A complexidade e gerar corrupção também, no sistema tributário nacional, esculpido na Constituição Federal. Ele está no nível infraconstitucional. E o legislador ordinário, realmente ele quer complicar tudo, tornar o sistema nebuloso para arrecadar, às vezes até mesmo no grito. E arrecadar através de multas que se tornaram uma fonte de receita, às vezes maior do que o principal, não é? Como o professor Roque acabou de falar, 150%. Não é? Isso é um tributo rendoso. Né? Então, você veja bem, como é que simplifica? Unificando tributos que têm um idêntico fato gerador, PIS e COFINS, é o faturamento. Para que ter 2 tributos? Por que ter 2 legislações? Não é? A destinação pode ser resolvida através da lei orçamentária anual. Agora, em mantendo PIS e COFINS, por que 2 regimes de tributação? PIS e COFINS normal e PIS e COFINS não cumulativa. E mantendo a cumulatividade, por que inventar uma cumulatividade diferente da não cumulatividade do ICMS, que é sobre crédito, confronto de crédito e débito? No PIS e COFINS, a não cumulatividade é base sobre base. Aí causa uma discussão interminável do que é insumo, o que pode ser deduzido, o que não pode ser deduzido. Isso é complicar tudo. Porque imposto de renda de um lado e contribuição social sobre o lucro das empresas, de outro lado, seu fato gerador é o mesmo. Por que não juntar? Vamos lá, gente. 2 perguntas para cada um do nosso público. Eu tenho 6 minutos, então são 6 perguntas, 1 minuto para cada uma. Doutor Hamilton, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a estimativa de perda de arrecadação com a atual mudança de fábricas daqui para o Paraguai. O senhor tem uma ideia? Eu não tenho condição de responder qual é a estimativa de perda. Eu não sei se os colegas podem me ajudar, porque eu não tenho condição de responder isso. Mas, na verdade, é grande. É grande porque há muitas indústrias que estão deixando o Brasil e indo para o Paraguai. Dou um exemplo concreto, não é segredo. A Estrela, a tradicional fábrica de brinquedos, hoje fabrica os brinquedos no Paraguai. Sim. E há muitas empresas que preferem importar os seus produtos da China, né? É o chamado negócio da China, mas só que para a China, não para o Brasil. Doutor Hamilton, pergunta do Ricardo de Vila Mariana, na sua avaliação, o interesse particular dos congressistas será o principal fator para a escolha do projeto de reforma? Na verdade, os congressistas com certeza terão suas próprias opiniões, seus próprios interesses também. Agora, o tema de reforma tributária, eu diria que atinge toda a população, e o que nós esperamos é que haja debate, e que esse debate possa influir positivamente nos nossos congressistas e nas escolhas que eles venham a fazer. Doutor Quioshi, o Marcos de Pinheiros pergunta, o senhor teria uma estimativa de quantas ações existem no judiciário paulista relativas a valores de tributos? Eu diria que em torno de 65%, 70% das demandas judiciais versam em torno de tributos. E a Aline de São Bernardo do Campo pergunta também para o senhor, doutor Quioshi, em que medida a guerra fiscal entre os Estados Unidos e a China pode interferir na economia brasileira? A gente já viu ontem a China aumentando, desvalorizando a sua moeda, né, nessa batalha aí. Eu acho que a guerra dos gigantes, né, afeta o Brasil como afeta todos os países do mundo, principalmente o Japão, que está lá do lado. Doutor Roque, a Juliana de Mauá pergunta a sua opinião sobre a possível criação de um imposto único para os países do Mercosul. Eu acho que é uma ideia, por enquanto, inviável, né? São sistemas ainda, né? Jurídicos conflitantes, não há espaço
para o que aconteceu na Europa com o IVA, né? Hoje o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que nasceu na França, né, é cobrado em toda a Europa, mas isso por força da União Europeia, né? Nós, no Mercosul, ainda não estamos totalmente integrados. Foi uma ideia lançada de Inopino pelo presidente Jair Bolsonaro, que fascinou alguns, mas que, com o devido acatamento, carece de fundamentos científicos mais sólidos. A Marta Santo Amaro pergunta: a reforma tributária pode excluir isenções como a das igrejas? Eu acredito que a reforma tributária, né, tal como proposta, não vai alcançar as imunidades, né, porque as imunidades consagram valores que o povo brasileiro considerou relevantes, né, quando se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte. E um desses valores é a liberdade religiosa, que tem que ser assegurada com a não tributação também das igrejas ainda em formação. Não é? Todos os cultos no Brasil, felizmente, são aceitos, desde que não ofendam a moralidade e os bons costumes, nem ponham em risco a segurança nacional. Vamos então aqui para as despedidas. O senhor está com a palavra, doutor Roque, 15 segundos para a sua palavra final. Bom, eu gostaria de dizer que há necessidade mesmo de uma simplificação do sistema tributário. Existem, segundo dizem, 10 milhões de leis tributárias. Isso cria aquilo que Alfredo Augusto Becker chamou de manicômio jurídico tributário. Acabar com as taxas de fiscalização que nada fiscalizam, acabar com um cadastro de contribuintes para cada pessoa política, quando bastaria um cadastro único, não é? Especialmente para as empresas que operam em todo o território nacional, eliminar, por favor, a multa de 10% no caso de despedida sem justa causa, 10% sobre o valor do fundo de garantia, que paradoxalmente não vai para o trabalhador, vai para os cofres do governo. 40% para o trabalhador e 10% para o governo. Não tem 50%. Sentido. Não tem sentido, não tem sentido. Né? E, enfim, a burocracia sufocante, né, também tem que ser eliminada, porque a burocracia só sustenta a própria burocracia, não beneficia ninguém, só aos servidores que trabalham para a burocracia. Ainda gera corrupção, né? Doutor Quioche, palavra final. Em primeiro momento, eu acho que a reforma deve se situar no nível infraconstitucional, só por leis ordinárias dentro daquela linha que eu já adiantei. E, num segundo passo, fazer reformas pontuais, explicitando alguns princípios constitucionais tributários para evitar a ação de julgadores fazendários. Doutor Hamilton, palavra final, por favor. Eu creio que o momento é muito interessante para uma reforma tributária. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Há condições, eu nunca vi condições tão propícias como nós temos nesse momento para chegar a um bom termo numa reforma tributária. O que eu espero é que o Congresso não fique preso apenas a determinadas posições, que haja um grande debate nacional e que essa reforma venha a melhorar esse caótico sistema que hoje nós temos. Muito bem, um agradecimento de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos nossos convidados de hoje, obrigado pela presença de todos, o advogado Dr. Hamilton Dias de Souza, o advogado Dr. Roque Antônio Carraza e o jurista Dr. Quioche Arada. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do rádio, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o Caio Sorriso Show, que vai alegrar o seu início de tarde. Tchau, até o próximo programa.